Estamos de volta com o Nossa Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Aliás, por causa de vocês, que estamos em 42 países. Aliás, o que chega de informações, text message, e-mails e WhatsApp de vários países que já estamos lá agradecendo, parabenizando. Muito obrigado pela sua audiência. E sempre contamos no Brasil com o economista e empresário Cornélio Diniz. Cornélio, além dos segmentos Boa Notícia, Bate e Volta, Economia com Cornélio, Momento Cultural com Ney Mursi, O Agro é o Negócio, o Esporte Radical, vamos ter também a Dica da Semana. Fora esses segmentos, quais são as notícias que vamos abordar, apresentar hoje no nosso programa? Falaremos também sobre a etapa da Fórmula 1 aí em Miami. A final emocionante, eletrizante do Kentucky Derby. Você vai se surpreender. Os novos painéis solares que geram energia à noite. A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Exemplo no cuidado com crianças especiais. A internet rápida da Starlink nos voos da Hawaiian Airlines. O recorde no preço para a venda do retrato de Marilyn Monroe. E o resultado da pergunta, Jay? Qual a sua opinião com relação à poluição global com plásticos e outros materiais invadindo os oceanos? E o que você acha que deveria ser feito para melhorar essa situação? Jay, qual foi o resultado da sua opinião no Nossa Opinião? Cornélio, olha, mais uma vez uma unanimidade. Então vamos à resposta. As pessoas acham que uma conscientização maior da população mundial precisa e tem que ser implementada para que a poluição dos plásticos seja reduzida o quanto antes. Tivemos muitas sugestões de formas de reciclagem, de produtos que pudessem desintegrar os plásticos, plásticos já existentes no meio ambiente, mas a preocupação com a poluição é geral. Cornélio, quem foi escolhido com a melhor resposta no nosso programa, Nossa Opinião, essa semana? Aliás, gostaríamos de agradecer a você que dispensou o seu tempo, dando a sua opinião, escrevendo para a gente o que acha desta pergunta. E foi difícil escolher uma resposta legal, porque muitas foram as respostas. Mas o staff do Nossa Opinião escolheu a resposta do senhor Luiz Fernando Panek Garcia. Abre aspas. A utilização do plástico está em todas as áreas em nossas vidas. Não só nos canudos, sacos plásticos, embalagens, mas nas mais variadas formas de empacotamentos, em partes dos carros, parte de aviões e etc. Em praticamente tudo se usa o plástico. Luiz Fernando fala também que a solução seria uma forma mais rígida, uma lei séria para coleta e descarte de todos os plásticos utilizados, uma reciclagem total de tudo que for coletado e reutilizar de uma forma mais adequada e controlada, e procurar encontrar uma forma real de desintegrar os milhares de quilômetros quadrados que já formam a ilha de plástico no Oceano Pacífico, que continua crescendo diariamente, que tem um tamanho de 3 estados do Amazonas. Sem essas providências, a humanidade, sem um tiro sequer, ou sem até uma guerra, aos poucos vai se extinguir, porque as partículas dos plásticos, agora já no tamanho nano, vão poluir toda a atmosfera, ser inalada e trazer doenças ainda não conhecidas e destrutivas para os seres humanos. Obrigado, senhor Luiz Fernando Panek Garcia, por essa brilhante resposta, esta aula para a proteção do meio ambiente. Cornélio, e qual é a nova pergunta dessa semana do Sua Opinião no Nossa Opinião? E a pergunta dessa semana é: qual a sua opinião em relação à qualidade do ensino básico que é oferecido aos alunos
nas escolas públicas do Brasil. Dê a sua opinião no nosso Opinion. Escreva nos nossos canais. Coloque aí no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, no WhatsApp ou por e-mail. Dê a sua opinião sobre esta pergunta. Quem sabe, na próxima semana, sua opinião estará aqui no nosso Opinion. Cornélio, essa pergunta é de uma importância tão grande, tão importante. Gostaria muito que vocês pensassem e nos ajudassem a ter uma resposta interessante na próxima semana, porque isso é a base do nosso país. Educação é a parte fundamental de todo país. E o nosso país, nessa área de ensino básico, não está indo muito bem. Para você que é novo no nosso canal, nós sempre temos vários segmentos. E agora o segmento Boa Notícia. E minha boa notícia da semana. O câncer de fígado está entre as 10 principais causas de mortes relacionadas ao câncer em todo o mundo. E nos Estados Unidos, mesmo com as múltiplas opções de tratamento, o prognóstico permanece muito ruim, com taxas de sobrevida em 5 anos inferiores a 18%. Cientistas usam som para destruir câncer do fígado e fortalecer o sistema imunológico do paciente nos Estados Unidos. Uma tecnologia de som não invasiva, desenvolvida na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, decompõe tumores hepáticos, por enquanto em roedores, mata células cancerígenas e estimula o sistema imunológico para evitar uma maior disseminação da doença. Um avanço que pode levar a um tratamento mais eficaz contra este câncer em seres humanos. E esta é minha boa notícia da semana. Que maravilha essa notícia de cura do câncer, que espetáculo, hein? Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Álvaro, vamos começar com você, meu amigo. Nós que moramos aqui nos Estados Unidos, fala um pouquinho, descreve a emoção que foi o número 148 do Kentucky Derby, aquela corrida espetacular de cavalo. Bom, se bem que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá mais com cara de corrida de zebra do que de cavalo, tá? Para quem não entende muito de corrida de cavalo, vale a pena aqui dar uma explicação. O Kentucky Derby é o mais antigo evento de esporte dos Estados Unidos e está na edição número 148. Ou seja, se tirarem os descontos de guerras mundiais e Covid, esse evento tem para mais de quase 160 anos de existência. É um dia muito especial para aqueles que são amantes e aficionados de apostar em corrida de cavalo. Pois é, no último sábado, no dia 7 de maio, aconteceu um fato único e muito emocionante, para não falar inusitado, que foi noticiado em todos os meios de comunicações dos Estados Unidos. 2 dias antes da corrida, dos 20 cavalos que estavam confirmados para correr, um teve um problema e não pôde participar. Aí, então, o cavalo que estava qualificado no número 21 foi incluído apenas para tapar o buraco no grid de largada, pois seu tempo nos treinos não foram lá muito bons. Aí, então, vem o vídeo da corrida que fala por si só. A emoção e surpresa do comentarista é de arrepiar. Prestem bem atenção no cavalo número 21, que saiu lá atrás. On that battle, here are the two terrific horses battling here down the stretch, and just look at the move. Yeah, he actually had just a tiny bit of anxiousness there. He had to steer around Messier, who was stopping directly in his path. Horse didn't mind. Look, Jerry and I have been doing this a long time, right? 80 combined derbies for you two. We had to look up how to pronounce Sonny Leon. With you. We talk to trainers all the time. I don't believe we've ever spoken to Eric Reed. It's possible, but he did a fantastic job. He rode him like he's won 3 derbies already. That was our White Claw race replay. Trata-se do cavalo azarão de nome Rich Strike,
com um jockey chamado Sonny Leon. Eles ganharam a competição mais importante dos Estados Unidos e entraram nada mais nada menos para a história da maior zebra de competição de todas as 148 edições. Aqui vale a aplicação da famosa frase: jogo só acaba quando termina. Ô, Álvaro, eu estava assistindo, rapaz. Não deu para acreditar. Aliás, a emoção do narrador da corrida, que está acostumado, o cara vive disso. Ele não acreditava, porque o número 3 era favorito. Pagava 2 ou 3 por 1, e o Azarão pagou 80 por 1. Que coisa de louco, que corrida, que emoção, hein? Agora, você imagina, quem apostou $1, tá, nesse resultado, ganhou para mais de $350 mil de prêmio. Veja você, se quiser eu tenho uma máquina do tempo, voltar lá e apostar. Olha só, isso para quem acertou naquela exata, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. $321 mil por cada $1 que você apostou. Cornélio, perdemos essa boquinha, Cornélio, ano de eleição, daqui a pouco estamos aí, faltando um pouquinho menos que 5 meses, e fala um pouco sobre os títulos de eleitor que estão sendo tirados aí no Brasil. Incrível! Com a influência e o incentivo do TSE, da mídia televisiva e de alguns influenciadores digitais, a procura por título de eleitor entre jovens, principalmente de 15 a 17 anos, cresceu 45% no último mês. Mas muita gente não sabe que é facultativo aos adolescentes de 15 anos tirar o seu título. Mas tem uma condição: tem que completar 16 anos antes do primeiro dia do primeiro turno da eleição. Esses números foram divulgados na sessão plenária do último dia 5 pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Edson Fachin. Ô Jay, que fique claro, muita gente querendo que os jovens ajudem nas decisões do futuro do Brasil. Aliás, importantíssimo isso. Obrigado, Cornélio. Ô, Álvaro, vamos falar de outra coisa interessante, boa, que aconteceu aqui em Miami. Estive lá. Fala sobre o grande prêmio de Fórmula 1 no domingo passado, que foi um espetáculo. Bom, saindo de corrida de cavalo, ou melhor, zebra, vamos direto para a Fórmula 1 agora. A última Fórmula 1 agora, domingo passado, foi em Miami e foi uma festa absolutamente sensacional, contando com a presença de vários artistas apoiando e participando do evento. Foi muita alegria, música, comida, um circuito novo com um traçado elogiado por todos os pilotos e com a presença de 300 mil pessoas. Além da vitória do consagrado Max Verstappen, da Red Bull, alguns fatos e números chamaram muito a atenção. Como, por exemplo, os 4 aeroportos domésticos para voos particulares de Miami ficaram congestionados com jatinhos durante toda a semana. Os ingressos para assistir de arquibancada custaram nada mais nada menos que a bagatela de $3 mil. Alguns hotéis de luxo chegaram a cobrar $100 mil por apenas uma noite. Todos os restaurantes tiveram a sua capacidade máxima durante toda a semana. E a corrida, por si só, deixou um lucro de $500 bilhão aos cofres de Miami. Como o contrato é de 10 anos, certamente em 2023, esse Grand Prix de Miami vai ser ainda mais emocionante. Álvaro, é por isso que eu estou aqui, com o background hoje do Grande Prêmio de Miami. Foi espetacular. Cornélio, e essa engenheira, hein? Que bondade. Fala um pouco dela para a gente. A engenheira e empreendedora social Evelyn Mello, 28 anos de idade. Morava na periferia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e sentiu na pele a situação de moradias precárias. Teve uma infância delicada. Fez seu curso de engenharia e teve uma ideia extremamente inovadora. Através da sua empresa, a Digna Engenharia, resolveu realizar sonhos. E nos últimos 5 anos, já atendeu mais de 100 famílias de forma gratuita, reformando as suas casas e propiciando dignidade a estas famílias. E olha que é uma construtora
pequena, hein? Que exemplo para o Brasil, hein? Ei, construtoras, empresas de engenharia, que tal seguir o exemplo desta grande empreendedora, Evelyn Mello? Uma pessoa física isolada, hein? Uma empresa pequena. Imagina essa moda pega. Obrigado, Cornélio. Álvaro, mais uma vez, ele está conosco aqui, o nosso parceiro, Dr. Elon Musk. Fala um pouco o que aconteceu essa semana sobre esse homem, meu amigo. Não, Jay, só que antes de dar a notícia, eu tenho que fazer uma errata aqui no nosso programa, tá? O Elon Musk já não é mais nem assunto de pauta aqui, ele já faz parte integrante da equipe do nosso Opinion aqui, porque toda semana. A última dele agora, dessa vez ele vai oferecer internet por satélite com alta velocidade nos aviões da empresa aérea Hawaiian Airlines. Pode ser o fim do sossego dos passageiros nos voos, principalmente de longa distância dessa empresa, já que a internet oferecida hoje a bordo ainda não permite ligações de voz muito claras em alta velocidade. Mas com a Starlink, a nova velocidade na conexão, todos poderão conversar durante os voos sem problemas, aproveitando ainda para informar que a Anatel liberou a utilização de antena Starlink para o uso no Brasil. Com isso, já vamos ter um competidor de peso para melhorar a qualidade da internet em todo o Brasil. Você sabe, Álvaro, que a gente tem dificuldade em alguns lugares no Brasil. Pessoal, hoje a internet não está boa, olha que eu pago um plano mais caro. Que bom que vai entrar em Starlink. Muito boa notícia. Do nosso parceiro, né? Então, já imaginou se o Elon Musk sabe que a gente existe e queira patrocinar nosso programa? Que maravilha, hein? Mas você sabe, Jay, diante do segmento aí, o agronegócio, pois vai ser realmente um avanço muito grande, principalmente nas áreas rurais. Sabe quando falamos isso aqui no ano passado, no agronegócio? Aliás, o Cornélio ele comentou que ele estava colocando essas antenas, são domésticas, pequenos, parece um prato mais ou menos, e funciona, o cara tem 5.000 satélites, aí fica fácil. Cornélio, fala desse dia 5 de maio, o negócio da higienização das mãos. Dia 5 de maio, o mundo comemorou o dia da higienização das mãos. Tempos atrás, Jay, fizemos uma live com o Dr. Adelino Melo Freire, e ele disse que para combater os vírus, e quando a Covid estava naquela expansão alucinada no Brasil, uma das principais formas, além do isolamento, do afastamento das pessoas, seria higienizar as mãos. Aliás, o secretário de Saúde, Beto Preto, disse: a higienização das mãos, com produtos e técnicas corretas, possibilita a prevenção da transmissão de muitos vírus causadores de doenças, como este da Covid-19, e também bactérias que desencadeiam outras patologias no organismo. Queremos mais segurança. E, para nos proteger, que tal higienizarmos as nossas mãos? Cornélio, você sabe que o doutor que deu a nossa live no ano passado, quem quiser, vai no nossoopinion.com, clica live, ele está lá. Ele já falava isso ano passado. Aliás, eu tenho um primo, que é médico também, que atende várias pessoas. A clínica dele atende mais ou menos umas 100 pessoas por dia. Ele falou o seguinte: primo, há 2 anos atrás, antes da Covid, o índice de gripe de pessoas com catarro, com coriza, gripados, era mais ou menos em 30%, 35%. Por causa da higienização das mãos, caiu para 3%, 4%. Olha que loucura, olha que tem tudo a ver com o que você está falando. Muito obrigado, Cornélio. Álvaro, a gente já falou aqui várias vezes sobre painéis solares, claro, que funcionam com a luz do sol. Agora você vai falar sobre um painel que não precisa de luz do sol. O que é isso? Tecnologia de ponta na notícia. Engenheiros da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, criaram painéis solares que podem produzir energia à noite sem necessidade de baterias. Segundo o engenheiro Sid Achasawurwanti, a adaptação de um dispositivo pode servir tranquilamente como uma fonte de energia renovável contínua, tanto para o dia como para a noite, utilizando os mesmos painéis. Segundo ele, nós queremos que a dinâmica termoelétrica tenha um contato muito bom tanto do lado frio, que é a célula solar, quanto do lado quente, que é o ambiente. Com isso, conseguiremos produzir energia literalmente do frio.
parece que realmente não existe limite para a geração e armazenamento de energia em painéis solares. E, com isso, os futuros carros, ônibus, tratores e outros veículos elétricos vão poder ter uma energia renovável, contínua e sem interrupção. Realmente é o progresso chegando dia após dia. Ô Jay, aproveitando essas informações sobre energia renovável que o Álvaro acabou de dizer, em 2016 foi criado um avião com aparência bizarra, coberto com mais de 17 mil painéis solares, que promoviam uma visão futurista da aviação. O avião com a envergadura de um Boeing 747, mas pesando uma SUV, circunnavegou a Terra sem usar uma gota de combustível. Agora, em 2019, foi comprado pela Skywheeler Aéreo, uma startup de parceria americana e espanhola, que visa transformar o avião no primeiro pseudo-satélite do mundo. Uma aeronave para ficar no ar de forma indefinida. Quem disse isso foi o CEO da empresa, Mr. Robert Miller. Com isso, esse avião pseudo-satélite poderá prestar o serviço de um próprio satélite, olhar as telecomunicações, promover a internet, ver as imagens da Terra, ser uma resposta mais rápida aos desastres, monitorar os recursos naturais. E, além de tudo, um projeto muito mais barato que mandar satélite para o espaço, muito menos poluição ambiental e poluição espacial, como já falamos aqui, através de energia renovável. Cornélio, eu já vi gente morar em avião e já vi gente também morar em navio. Já imaginou que era morar no avião que não desce, passa 6 meses voando, sem utilização de gasolina? Novidade. Esse literalmente vive nas nuvens, né, Jay? Álvaro, já falamos aqui de robôs que constroem carros, robôs que servem pessoas em restaurante. O que você tem de novidade para a gente essa semana? Por falar em progresso, pasmem, como se não bastasse o uso de autômatos montando carros, servindo em restaurantes, etc., agora também tem robôs pintando as unhas por $10 nos Estados Unidos. Claro que não tira a cutícula, mas a pintura fica perfeita e ainda pode ter uma aplicação de gel. É só o que me faltava. Cornélio, fala um pouco dessa ação social da cidade de Dourados, de Mato Grosso do Sul. Artistas fundaram o projeto Pingo da Melodia, que usa da chamada musicoterapia e musicalização para crianças com deficiências e outros diagnósticos físico-mentais. Essa iniciativa foi criada há um ano em Dourados, no Mato Grosso do Sul, trazendo atividades lúdicas, coloridas, transformadoras para crianças em hospitais, clínicas e em outros ambientes particulares. É a musicoterapia orientada, ajudando crianças e famílias a se expressarem, a se comportarem melhor. E, Jay, existem cada exemplo, existe cada resultado, cada criança que não se comunicava e começa a se comunicar verdadeiramente. É a música expressando a arte e ajudando as crianças a se desenvolverem e se comunicarem. Vindo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ali é uma cidade que eu tenho um grande carinho, conheço bem, que espetar. Parabéns, Dourados. Hein? Exemplo para o Brasil e para o mundo. Álvaro, fala da novidade de Nova York. Por falar em recordes, mais um recorde foi quebrado no mundo da arte. Na semana passada, em Nova York, o retrato de Marilyn Monroe, feito pelo renomado artista plástico americano Andy Warhol, foi vendido no leilão pela bagatela de $195 milhões, algo em torno de mais de R$1 bilhão, se tornando assim a obra de arte mais cara e valiosa do mundo. Você sabe que isso aí não é nem pintura, né? É apenas o retrato. Olha que preço exorbitante.
Cornélio, aí no seu recanto aí, hein, em Minas Gerais, fala o que a UFMG aprontou dessa vez. Ô, Jay, você sabe que eu fiz engenharia elétrica na UFMG. E agora, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Agência Espacial Brasileira deu origem ao PDQ-SAT, um nanosatélite de categoria CubeSat, em caráter experimental de baixo custo, que está em desenvolvimento na Escola de Engenharia e no âmbito dos estudos aeronáuticos. Você sabe por que ele foi batizado de PDQ? PDQ vem de pão de queijo. E o satélite tem o objetivo de consolidar as competências da engenharia e da ciência espacial, formando uma mão de obra especializada, novidade do Brasil, para esse setor. Cornélio, seu mineirinho, é isso aí. Tecnologia de ponta saindo quentinha do forno que nem pão de queijo. Ô Cornélio, aproveitando a dica do nosso querido amigo Álvaro Santos, fala pra gente o que você preparou pra gente essa semana no Esporte Radical. Esporte radical, nada. Vamos dizer que tá uma sorte radical? Tem gente que nasceu de novo. Dá uma olhada. Haja disposição, foi por um triz isso aí. Rapaz, quantas imagens que foi por um fio de cabelo. O cara não morreu, hein? Obrigado, Álvaro. Obrigado, Cornélio. E esse foi o segmento Bate e Volta, Brasil e Estados Unidos, com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Ô Cornélio, agora vamos para o seu segmento chamado Economia com Cornélio. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. E não sai na mídia, mas você tem que saber. E existe o nosso opinião para te informar. Te informar que a confiança do comércio volta a crescer, enquanto a confiança da construção atingiu o maior nível nos meses de março e abril desde 2014. Consumo de bens industriais tem alta de 0,4% em fevereiro. Petrobras anunciou um aumento na produção de petróleo e gás e investirá 5,5 bilhões de reais em atividades exploratórias. A Vale do Rio Doce teve um lucro no primeiro trimestre de 4,4 bilhões de dólares. Venda de imóveis em São Paulo, no mês de março, cresceu 36,4%. Balança comercial brasileira registra superávit de 8,1 bilhões de dólares em abril. Energia solar
que já falamos aqui no bate-volta, deve responder por 17% da matriz brasileira até 2031, daqui a 9 anos. Pequenos negócios, novamente, foram os maiores geradores de empregos no mês de março. Indicadores de empregos da Fundação Getúlio Vargas avançou 4,5 pontos no mês de abril. E o Bradesco teve um lucro acima do esperado no primeiro trimestre, com 6,8 bilhões de reais. E o indicador de turismo sobe 88% após os eventos em São Paulo. Jay, como que essas notícias não chegam para todo mundo? A Embraer negocia parcerias para uma nova aeronave turbohélice. Correios tiveram arrecadação recorde com as vendas de veículos em desuso. Segundo a Anfávia, a produção de veículos sobe 0,4% no mês de abril. Segundo o IBGE, as vendas do varejo cresceram 1% de fevereiro a março. E para terminar, mais uma notícia espetacular. A indústria brasileira cresceu em 9 dos 15 locais analisados pelo IBGE. Os estados com alta de crescimento acima da média nacional foram Ceará, 3,8%, Mato Grosso, 2,8%, meu estado, Minas Gerais, 2,4%, o estado do Jay, 2,1%, Rio de Janeiro, o Paraná, 0,6%. O Nordeste como um todo teve um crescimento de 1,8%. E isso só no mês de abril. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Cornélio, bem que você falou, temos muitas notícias ruins no Brasil. Agora, as boas desaparecem, porque ninguém fala. Ainda bem que existe a nossa opinião. Obrigado, Cornélio. E olha, vamos agora para outro segmento fantástico, só notícia boa, que é o agro é um negócio. E no segmento O Agro é um Negócio de hoje, notícia muito interessante para quem participa de feiras do agronegócio, da agropecuária. Olha o mercado explodindo. Então vamos à notícia da semana. O impacto financeiro da feira AgriShow, que foi realizada em Ribeirão Preto, em São Paulo, semana passada, ultrapassou, olha o número, 400 milhões de reais de negócios fechados. O setor de ração animal deve crescer só em 2022 3,5%. Produtores do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, fecharam a maior encomenda de bananas da história da região. A empresa de agricultura e produtos farmacêuticos Bayer, a multinacional, informou que os lucros ajustados trimestrais aumentaram em 27,5% acima do esperado, com fortes ganhos em seus negócios de sementes e pesticidas. Brasil e Egito querem ampliar o comércio bilateral de produtos agropecuários e teve uma missão brasileira comercial do Ministério da Agricultura visitando e se reunindo com o ministro da Agricultura do Egito para esses fins. A Jordânia tem interesse em comprar peixes brasileiros de todas as espécies, não importa que tipo de peixe, vindo do Brasil, eles estarão comprando. O agronegócio brasileiro atingiu 71 bilhões de reais esse ano. O recorde de 14,5 bilhões de dólares, cerca de 71 bilhões de reais na cotação do dólar atual, até o mês de março. O valor é 29,4% superior na comparação com o mesmo mês do ano passado. Olha o mercado do agronegócio já explodindo no primeiro trimestre de 2022. O Brasil negocia compra de fertilizantes, aliás, diversificando as compras também da Jordânia, do Egito e também de Marrocos. A feira FenaSoja desse ano, que contou com a presença do presidente Bolsonaro, que foi realizada na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul,
teve uma movimentação de negócios fechados para o agronegócio superior a R$1 bilhão. E por falar em feiras internacionais, a participação do Brasil expondo seus produtos nessas feiras pode gerar, só em 2022, $4,5 bilhões de contrato. E para terminar, olha que notícia interessante. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e o governo japonês, por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, assinaram os documentos base do projeto Desenvolvimento Colaborativo da Agricultura de Precisão e Digital para o fortalecimento do ecossistema de inovação e a sustentabilidade do agro brasileiro. A parceria foi firmada na última semana como passo para iniciar o projeto de cooperação internacional do Brasil e o Japão, com vistas ao desenvolvimento da agricultura digital e de precisão no Brasil. Olha que parceria interessante para o Brasil. Uma parceria com o Japão para importar tecnologia digital e de precisão para melhorar ainda mais o nosso agronegócio. E essas foram as notícias do agronegócio dessa semana. Que parceria espetacular essa aí com o Japão, hein? Nessa parte de tecnologia, digitação, hein? O Brasil melhorando ainda mais o agronegócio com parceria com um país que dá show nisso há muitos anos. Aliás, há centenas de anos, que é o Japão, né? Cornélio, vamos falar agora do momento cultural que o nosso guru, Den Mursi, ele traz para a gente, rapaz, uma coisa antológica. Aliás, um filme antigo que foi colorizado do Fred Astaire com a Rita Hayworth. Clarinhas, vocês, meus amigos do Nosso Opinion, eu estou feliz hoje porque realmente essa mensagem que eu vou mandar para vocês é muito própria, porque fala de dança, de música, que é uma coisa que todos nós, brasileiros principalmente, temos arraigado em nosso ser, né? Então, vamos brincar um pouco com Fred Astaire e Rita Hayworth? Vamos lá. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
You know how, sway me smooth, sway me now. I hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Obrigado, Ney. Aliás, Fred Astaire, hein? Que saudade, que ícone da dança do showbiz internacional. Cornélio, vamos falar agora sobre a dica da semana. E a dica da semana é: você gosta de atividade física? Você faz atividade física? Qual é a sua idade para fazer atividade física? Dá uma olhada nesse vídeo. Se inspire. Quero ver você lá, com essa idade, fazendo esses exercícios. Observe a dica da semana. Amigos do Nosso Opínio, e essas pessoas têm 60, 70, 80, 90, quase 100 anos fazendo essas atividades. Vamos lá? Cornélio, as pessoas com 100 anos subindo, fazendo aquelas flexões, tem que se cuidar muito. O japonês realmente é um exemplo. Para terminar nosso programa de hoje, vamos relembrar a pergunta do Sua Opinion no Nosso Opinion. E a pergunta da semana é: qual a sua opinião com relação à qualidade do ensino básico que é oferecido aos alunos nas escolas públicas do Brasil? Escreva para a gente, dê a sua opinião. Vá no Instagram, vá no Facebook, vá através do nosso canal do YouTube, pelo WhatsApp, por e-mail. Escreva a sua opinião. Fale para a gente o que você pensa e o que acontece ao seu redor nas escolas públicas do Brasil. Dê a sua opinião no Nosso Opinião, que de repente estaremos lendo-a aqui na próxima semana. É isso aí. Aliás, uma pergunta interessante e importante. Base de qualquer país. Cornélio, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Álvaro Santos, Ney Mussi, a vocês. Aliás, muito obrigado a muitos amigos de Portugal que ficam entrando no nosso programa toda semana. Aliás, nós estamos com uma excelente audiência em Portugal. Muito obrigado. E obrigado a vocês, mães, que gentilmente mandaram dezenas de agradecimentos pela a homenagem que nós prestamos, muito simples aqui, muito singelo no nosso programa semana passada. Tenha uma excelente semana. Fique com Deus. Até semana que vem.